Esse aqui é um livro do Ledo Ivo, que é um escritor muito produtivo, né? Este livro aqui em particular, chamado Um Brasileiro em Paris e o Rei da Europa, tem uma dedicatória muito interessante para o crítico Valdemar Cavalcanti, né? E Jerusa, que é a esposa do Valdemar Cavalcanti. Então a dedicatória diz assim: a Jerusa e Valdemar Cavalcanti, com a amizade euro-alagoana do Ledo Ivo, 1968. Eu gosto, em primeiro lugar, quando eu acho interessante, né, quando a dedicatória é dirigida a um casal, né? Eu acho interessante. O Valdemar Cavalcanti, quer dizer, bom, o Ledo Ivo da Academia Brasileira de Letras, etc., né, vamos falar, tem muitas obras, mas muitas obras aqui dele, com boas dedicatórias, então nós estaremos abordando isso daí. Já o Valdemar Cavalcanti nasceu em 1912, morreu em 1982, né? Como eu falei, foi crítico literário, né? Então uma coisa que eu sempre presto atenção nesses escritores, né, de que eles viviam, né? Basicamente nenhum deles vivia de escrever, né? Imagina hoje, né? Naquela época ainda não dava para viver. O Valdemar Cavalcanti, por exemplo, era um funcionário do IBGE, né? Mas era um escritor refinado, né? Mas, principalmente, ele era um crítico literário, né? O que, em geral, não é uma coisa simpática, né? Se a pessoa trata mal ou menos bem um grande escritor, ele começa a ter aí uma certa reação, né? Então, para variar, né, o Valdemar Cavalcanti, ele se tornou, entrou no jornalismo, né? Escreveu coluna diária lá na terra dele, né, em Alagoas. Foi para o Jornal de Assis Chateaubriand e manteve por 2 décadas uma coluna literária, né, nesse jornal. E, curiosamente, o Valdemar Cavalcanti, né, ele, com 20 anos, ele foi trabalhar como secretário na prefeitura de Maceió, né? Naquela época, né, final dos anos 20, ali começo dos anos 30, né, surgiram grandíssimos nomes na literatura brasileira, no Nordeste, né? Inclusive em Alagoas, né? Então, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Jorge de Lima, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Aurélio Buarque de Holanda, etc., né? Todos nomes do topo da literatura brasileira. Eu não encontrei nenhuma referência se o Valdemar Cavalcanti chegou a ir para entrar na Academia Brasileira de Letras. Parece que não, porque senão eu teria achado com uma certa facilidade. Ele era membro honorário da Academia Francesa de Letras, né? E ele ganhou prêmios da Academia Brasileira de Letras, mas aparentemente nunca entrou na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, a Academia Brasileira de Letras, naquela época, era uma coisa de muito valor, né? Inclusive, grandes escritores não entraram, né, como Jorge de Lima. Na época dele, talvez o maior poeta do Brasil. Então, assim, aqui, livro do Ledo Ivo, Um Brasileiro em Paris e o Rei da Europa, com essa dedicatória a Jerusa e Valdemar Cavalcanti, com a amizade euro-alagoana do Ledo Ivo, 1968.